Olá, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do programa aqui do podcast Expandindo a Consciência, aqui da TV, da Passos TV ABC, e estamos aqui com uma entrevistada maravilhosa. Hoje vamos falar sobre programação na linguística, PNL. Estamos aqui com a Viviane, especialista, uma mestre em PNL. Viviane, fale um pouquinho, fique à vontade, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ed, um prazer estar aí com o teu público para falar de um tema tão importante que é a programação neurolinguística, para que a gente possa expandir esse conhecimento para mais pessoas, para que realmente elas possam desenvolver alta performance, que é a base da programação neurolinguística, né? Você poder fazer algo com excelência. Perfeito. É um assunto fantástico. A PNL precisa ser mais difundida, mais conhecida, né? Muitos grandes aí apresentadores, até coachings por aí, usam a PNL para justamente o seu trabalho. Mas vamos falar justamente de PNL. Fala um pouquinho do que a gente gosta de entender aí de PNL. Vamos falar um pouquinho dos cursos primeiro. Vamos falar um pouquinho do DL. Fala um pouquinho do DL para a gente. Então, dentro da programação neurolinguística, o objetivo da PNL realmente é trazer autoconsciência, autoconhecimento, é fazer com que você tenha uma expansão de consciência. É você entender os seus comportamentos, suas emoções, você entender suas ações, reações. E tudo isso a gente faz só através da consciência. A gente só consegue mudar um comportamento, um hábito, uma reação, uma ação que a gente tem quando a gente tem a consciência. Então, o DL é um treinamento de desenvolvimento e liderança, né? É um treinamento comportamental que tem como objetivo trazer autoconhecimento, autoconsciência e inteligência emocional. Ele tem esse nome próprio de desenvolvimento e liderança. Muitas pessoas falam, poxa, mas é um treinamento de desenvolvimento e liderança, mas o que isso tem a ver, né? Comportamento, inteligência emocional com liderança? Eu falo, gente, é tudo, é a base. Né? A liderança ela tem dois focos, a execução de tarefas e a gestão de pessoas. Geralmente o líder se perde na gestão de pessoas, não é na execução de tarefas, porque a gente sempre foi muito bem treinado, desde que a gente entra para uma escola, tecnicamente. A gente aprende matérias técnicas, português, inglês, matemática. Ninguém te ensinou a gerenciar conflito, ninguém te ensinou a você a ter equilíbrio emocional frente a adversidades, obstáculos, desafios. Ninguém fez com que você pudesse desenvolver um carisma tão grande, onde você coloque um grupo de pessoas para realizar um objetivo em comum, entendendo a necessidade de cada um, né, o que motivaria, os valores de cada um ali, para que eles possam chegar no resultado. Então, o DL é um treinamento de desenvolvimento pessoal, profissional e de liderança, onde você vai trabalhando, tendo consciência dos seus comportamentos, de como você gerencia as suas emoções. A partir dessa consciência, você poder alinhar os teus comportamentos aos seus objetivos e desenvolver inteligência emocional, que para mim é não só na liderança, mas em qualquer aspecto da tua vida, eu vejo como a competência mais importante do mundo para que você possa ter sucesso, né? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o DL, né? Eu fiz o DL com 19 anos e foi Faz importantíssimo. tempo. Hoje eu tô com 40. Então a gente vê o quanto é importante a evolução, o desenvolvimento emocional, né? O DL traz essa sabedoria, esse conhecimento de você saber como você vai lidar com situações colocadas ali, né? No treinamento, é um treinamento, né? Não é uma coisa que nem um curso, por exemplo, que você tem uma apostila para estudar, Uhum. mas o treinamento é mais, vamos dizer assim, dinâmico, né? Você tem várias dinâmicas 100% vivencial. e todas essas dinâmicas vão te fazendo ensinar como que você se comporta, né? Como que você vai lidar com a sua vida naquela situação. Então, te coloca em momentos de você realmente repensar e ver se aquilo que você está fazendo realmente está trazendo o resultado que você quer. E o DL para mim foi importantíssimo na minha carreira e está sendo muito importante até hoje. É por isso que eu sempre indico, né, o DL. Mas é essa questão.
Fala um pouquinho das emoções que são trabalhadas dentro dela para gente. Isso, lá a gente vai trabalhar as 4 emoções primárias, que é alegria, tristeza, medo e raiva. Qualquer animal, se você pensar, tem essas 4 emoções. O que nós fizemos como seres humanos foi derivar outras emoções dessas 4 primárias. Por exemplo, a depressão vem da tristeza, a ansiedade vem do medo, né? A mágoa é a mistura da tristeza com a raiva. Então, ali a gente vai perceber, ter consciência de como eu vivo essas emoções, como eu lido com a tristeza, como eu lido com a minha raiva, como eu lido com o meu medo, como eu lido com a minha alegria. E Uhum. ali, a gente tendo essa consciência e aprendendo a função de cada emoção, a gente consegue fazer um desenvolvimento de uma inteligência emocional de não mais ser refém da emoção, né? Porque a maioria das pessoas são refém Sim. emocionais. Quando vê, já explodiu. Quando vê, não consegue gerenciar uma tristeza. Quando vê, a raiva tomou conta, né? A ansiedade hoje, que nossa Senhora, quanta São gente eu essas. recebo dentro do DL com ansiedade, estresse, né? Então, ali a gente vai aprender a gerenciar, a usar a emoção a favor. Toda emoção bem gerenciada, bem direcionada, ela te leva à realização de objetivos. A raiva, a tristeza, o medo, a alegria, se elas forem bem gerenciadas, elas te levam à realização dos objetivos. Se elas forem mal administradas, toda emoção mal administrada, ela gera um comportamento indesejado. Hum. Então, se a gente pensar assim, eu quero trazer até para uma forma mais simples da gente poder entender. Digamos que é uma pessoa que tem muito medo. A pessoa tem muito medo, né? Ela não gerencia bem essa emoção. O que vai acontecer? Quais comportamentos podem surgir a partir da má administração de uma emoção? A pessoa que tem medo, ela vai procrastinar, ela vai perder oportunidade, ela vai deixar de tomar importantes decisões que ela precisa tomar na vida por causa de uma emoção mal administrada. Ou seja, você aprender a lidar com a emoção, você ser dono da sua emoção, não refém dela, traz uma liberdade de escolha, uma liberdade comportamental enorme, né, Ed? Aí sim você consegue usar a emoção a favor, não contra você, né? Eu digo sempre assim que esse conhecimento, né, sobre as emoções deve ser passado desde a infância, Deveria. né? Toda escola deveria ter inteligência, no mínimo, Sim. inteligência social, inteligência emocional e inteligência financeira. Isso deveria ser matéria como matemática, português, inglês, etc. As escolas teriam que estar preparadas. Hoje eu vejo dentro das escolas as pessoas começarem a engatinhar numa inteligência financeira, numa inteligência emocional, mas ainda estão engatinhando. Por isso Uhum. que eu digo que nós vamos precisar buscar essas ferramentas fora se você quiser ter sucesso. Porque já se ouvia falar muito sobre QI, que é a quociente de inteligência, que antigamente quem tinha QI desenvolvido era o cara que ia ter sucesso na vida, mesmo Uhum. porque só existia uma Barça no mundo e se você tinha muita informação de uma forma inteligente, você se destacava perante os outros. Então, a inteligência era muito importante você ter. Uhum. Aí veio a velocidade da informação, entramos na era da informação, Da veio o computador, tecnologia. tecnologia, etc. Ninguém mais detinha todas as informações, então o que eu fui obrigada? A me relacionar bem com as pessoas, porque eu dependia de um pedaço da informação sua. Então, eu Uhum. precisava de um bom relacionamento com você. Então, as pessoas começaram a desenvolver o QE, que é o quociente emocional, que é a capacidade de eu me relacionar bem, lidar bem com as minhas emoções, com as emoções, as suas emoções, e assim a gente tem um bom relacionamento. Só que hoje a gente sabe que quem tem sucesso mesmo não parou aí. É a pessoa que tem QA alto, né? Que é o quociente de adversidade. É a pessoa que Uhum. sabe lidar com situações adversas. Aparecer um obstáculo, um desafio, uma adversidade, essa pessoa consegue gerenciar isso da melhor forma possível. Então, a inteligência emocional, que é a capacidade que você tem de desenvolver a habilidade de lidar com as suas emoções, é que vai fazer você ter sucesso hoje, né? Sem dúvida. Com certeza. Eu até vou puxar o gancho dessa parte de infância. Eu estou vendo muito, eu tenho um filhinho agora de 2 anos,
E para mim está sendo, é o meu primeiro filho, para mim está sendo maravilhoso, né? Essa convivência, esse aprendizado. Acho que o pai ensina o filho e o filho ensina o pai ao mesmo Ao tempo, né? mesmo tempo. É muito interessante isso. E um ponto que tenho de dificuldade ali, ter cuidado, né? Essa exposição a celular, a vício, né? De telas e televisão, né? O pessoal está falando muito sobre isso, né? E como a gente vê, né? Isso também atrapalha de alguma forma o desenvolvimento, a evolução dessa criança. Muito. E aqui fala um pouquinho aí desse vício, né? O que que esse vício de telas pode atrapalhar esse desenvolvimento e o que a PNL pode fazer para ajudar nesse É, sentido aí. toda tecnologia tem o ponto, os prós e os contras. Eu vejo assim, a falta de limite é o problema, né? Hoje em dia a gente percebe que o pai, quando você decide ser pai, é uma decisão que você vai tomar, né? Você vai saber que você vai abdicar de algumas coisas e você vai precisar ter um tempo, dedicar um tempo a essa criança, né? Fazer com que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Não é colocando um celular na mão da criança como um cala-boca, né? Fica quieto e você resolve o seu problema desse jeito. Então, assim, quanto tempo você acha adequado deixar o seu filho num celular? O que ele vai ver dentro desse celular? Como que você direciona essa criança para usar essa tecnologia a favor e não contra? Porque hoje o que eu vejo é as pessoas o tempo inteiro, né, numa compulsão terrível, com o olhar dentro de um celular, onde a pessoa acaba se distanciando de uma inteligência social, né? Então ela acaba vivendo uma realidade que nem é tão verdadeira assim dentro de uma tela Uhum. e ela acaba se distanciando de uma inteligência social. Porque eu vejo a maior perda em relação à tela é você se distanciar do ser humano. Então eu vejo a empatia como algo que se perdeu ao longo do tempo. As pessoas estão muito menos empáticas, né? Elas estão muito menos sociáveis, né? Uhum. Então eu vejo isso como um grande problema assim para frente se os pais não acordarem para isso. A gente vê hoje os transtornos muito ligados ao uso de tela também. É Ah, engraçado isso é isso, verdade, é. né? A gente vê a pessoa acaba ficando aí começa a vir um monte de diagnóstico que a gente nem sabe se né? É. Real ou não. Ah, ele é autista porque isso não sai do celular. Será que ele não sai do celular e é autista? Ou ele é autista porque não sai do celular? Ou seja, qual é o nível de foco que você está dando para as coisas, né? Ah, perfeito. Eu vejo assim também. Eu penso que se você coloca um celular na frente de uma criança, a mente dessa criança fica muito agitada, né? O pensamento dela fica muito agitado. Mas ela não está percebendo à volta dela quantos brinquedos ou quantas coisas ela poderia estar brincando nesse momento, ou poderia estar se desenvolvendo. Então, no meu caso, eu não assiste tela, a gente evita, né? A gente usa o celular, tem um cuidado, né, para não ficar expondo ele ao celular, nem a telas, né? Mas é justamente isso, a criança tem que explorar, né? É um momento de exploração, essa parte dos 2 anos, 3 anos, até um pouquinho mais, a tendência de querer conhecer as coisas, pegar nas coisas, entender, né? Como se movimentar, né? Como pular, Exatamente. como, né? Brincar. Então, esse é um período que é importantíssimo para a criança para desenvolvimento. Se eu deixo ela ali muito tempo numa tela celular, ela está perdendo tempo de alguma Desenvolvimento até forma, motor, né? motor, Então, ela perde muito tempo focada num objeto preto ali na frente dela, cheio de desenho, mexendo lá e tal, e pode ter algumas dificuldades. Já vi casos de crianças terem problema de gagueira, porque não desenvolveu a fala, Sem dúvida. não se comunica, né? Fica só ali naquele celular, no almoço, na janta, põe o celular ali, ele vai assistir um desenho, não sei o quê. Mas esses pequenos momentos, que principalmente na hora de você sentar com a família para almoçar, que é importantíssimo, né? É importante ter a conversa familiar ali. Então, eu vejo, Relacionamento, né? eu, Desenvolver relacionamento. A tela tira muito isso, né? eu sempre digo, né, para as pessoas ficarem atentas, né, a esse tipo de comportamento, porque isso pode ser pode prejudicar no futuro essa criança, Sem né? dúvida. E como a gente está falando sobre programação neurolinguística, a própria palavra diz, né? O programa o meu cérebro através da linguagem.
Ou seja, muitas vezes eu vejo também, Ed, o seguinte: olha, não fica no celular, mas o pai não sai. É, O pai não sai do celular. Ou seja, que padrões você está passando para o teu filho? A gente herda padrões. verdade. Então, a gente herda e a gente passa padrões. Então, quando a gente faz esse convite para que a pessoa entre num caminho de autoconsciência, de autoconhecimento, é para que você perceba quais padrões foram herdados, que são padrões bacanas, que têm ali crenças possibilitadoras, valores muito fortes, onde você pode se desenvolver cada vez mais, que a gente adquiriu, que vale a pena perpetuar. Ou quais padrões eu tenho agora que tomar consciência para que eu não passe para frente, para que eu não leve essa herança, que eu chamo até de herança maldita, né? Porque são comportamentos que eu estou replicando, que eu estou passando para os meus filhos e que eu mesmo não estou tendo consciência. Mas por quê? Porque eu estou passando pela vida sem fazer uma análise do que é Parar e bom, do que é pensar, né? ruim, de que comportamento que eu tenho que é bacana, que está alinhado ao meu objetivo, quais crenças que eu tenho que são possibilitadoras, quais crenças que estão me limitando, né? Quais competências eu preciso desenvolver. Mas isso tudo eu preciso trazer consciência. Sim. Enquanto estiver inconsciente, Não vai aquela conseguir. frase de Jung é ótima, né? Enquanto você estiver inconsciente, você vai chamar de destino. Ai, foi o destino. Não foi o destino. Foi a sua falta de atenção com você mesmo, né? Até quando você vai tomar a decisão de falar assim, não, gente, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro para perceber o que funciona, o que não funciona, o que está bom, o que não está, qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto a desenvolver, qual é a minha crença possibilitadora, qual é a minha crença limitante, né? Que padrão eu carreguei que é bacana, que vale a pena eu perpetuar, qual que eu preciso cortar aqui para que Ter eu cuidado. possa ter um resultado melhor, né? Ah, perfeito. A gente precisa deixar essa mensagem para os pais aí que estão assistindo, né? A gente precisa falar sobre esses assuntos também, porque a tecnologia é boa de alguma forma, sim, com certeza. Mas eu acho que a gente vai ter que aprender também a saber lidar com a tecnologia hoje em dia, né? Ela está sempre exposta, muito fácil de acesso, mas ao mesmo tempo tem que ter os cuidados, né, necessários também para a gente não ficar só nas telas por aí, né? Mas é interessante, estamos aí fazendo caminhar aí para o final. Só fala um pouquinho mais sobre o seu instituto e fala um pouquinho, deixa uma mensagem positiva aí para todos que forem assistir. Legal. Olha, eu quero fazer o convite para que você entre nesse caminho de evolução, para que você busque autoconsciência, autoconhecimento, para que você desenvolva inteligência emocional. O INEX é o Instituto Nacional de Excelência Humana e tem esse nome Excelência no Instituto, porque a programação neurolinguística, ela surgiu disso, de você desenvolver excelência, padrões excelentes de comportamento, padrões excelentes de comunicação, para que você gere alta performance, seja a área que for da sua vida, seja o aspecto que for da sua vida. Então, o INEX é um instituto que a gente já está há mais de 25 anos no mercado, trazendo cursos, treinamentos, formações, para que a pessoa possa mergulhar dentro dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, para que essa pessoa possa realmente desenvolver excelência na vida dela, né? A gente precisa ensinar o nosso cérebro a se comportar da melhor forma possível. Você pode ser direcionado, né, pelo seu cérebro, ele sempre vai fazer algo por você. Mas se você sempre trabalhar o sistema límbico e deixar só o sistema límbico tomando decisões, ele vai tomar a decisão que for mais acessível e a mais fácil para você. Agora, se você quer ter decisões racionais, conscientes, você precisa ensinar o seu cérebro a se comportar da melhor forma possível. E é isso que a programação neurolinguística faz. A gente pode programar o nosso cérebro através da linguagem. Então, comecem a tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai se desenvolver, vai acabar comprometendo o teu comportamento, de uma forma positiva ou não, que vai te gerar o teu resultado. Então,
O INEX está no mercado há mais de 25 anos, a gente já formou mais de 200 mil pessoas, a gente está no Brasil inteiro e fora do país também. Aham. Hoje a gente atua muito em Portugal e com os cursos, com os treinamentos, para que as pessoas possam buscar dentro do treinamento que for, do curso que for, da formação que for, o que é necessário para que ela possa desenvolver essa excelência e essa alta performance. Quem for nos procurar vai nos achar como INEX, INEXH, Instituto Nacional de Excelência Humana. Convido vocês a entrarem no nosso site, no nosso Instagram, tudo vai ser INEX Oficial, tá? E é um caminho que eu digo assim, prazerosíssimo para quem toma a decisão. Eu deixo essa mensagem. Tome a decisão de não levar a sua vida como se você estivesse num barco à vela sem leme. Uhum. Toma a decisão de você pegar essa direção na tua mão e falar assim, eu quero viver desta forma, eu quero gerenciar minhas emoções desta forma, eu quero ter o comportamento que eu preciso, a competência que eu preciso para realizar meus objetivos. Acho que é esse o caminho que a gente merece ter na vida, né? Você merece ter uma vida extraordinária. E você pode fazer isso, não é privilégio de poucos. Muitas pessoas acham que isso é privilégio de poucas pessoas ter uma vida excelente. Não é. É só você querer buscar o caminho para que você chegue nesse sucesso. Vivi, muito obrigado por todo o seu conhecimento. Vamos estar encerrando esse podcast aqui. Vocês que estão acompanhando aí esse podcast, teremos uma segunda parte, um segundo podcast também falando aí de coaching. Então acompanhem aí o canal, tá bom? Sigam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade, façam suas perguntas e com certeza a gente vai ouvir e vai colocar nos próximos episódios, tá bom? Obrigado realmente, Viviane, agradeço mesmo. Prazer estar aqui com você, Ed. Eu acompanhei teu caminho desde que você começou, 19 anos, né? Olha só, tanto tempo que a gente está junto aí nesse caminho e eu quero te dar parabéns pelo programa e pelo teu ser, porque você realmente colocou isso em prática. Você foi lá, aprendeu e colocou tudo em prática e hoje você é quem você é. Gratidão, gratidão, muita Estamos gratidão. juntos. Obrigado, viu? Até a E é isso, próxima. até mais. Tchau, tchau.